a todos. É muito bom estar com vocês aqui. E que Jesus abençoe com a sua luz os trabalhos de passe desta noite e a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha possa nos inspirar e nos conduzir. Bem, sobre o tema que me foi sugerido para hoje, né, para a gente conversar um pouquinho, a vontade e a fé, a gente pode dizer que ele vai assim exprimir muito bem o significado da força do pensamento, que, segundo os espíritos, é uma força que cria, é uma força que determina, que transforma, uma força que destrói e reconstrói. O cérebro, quando recebe um estímulo, de modo consciente ou não, formula uma resposta através do pensamento, que, por sua vez, vai gerar um comportamento, né? Um determinado comportamento. A mente, por meio desse mecanismo de estímulo e resposta, gera energia, que André Luiz vai chamar de fluido mental. Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, aliás, um ótimo livro que me foi indicado por meu companheiro Clóvis, Emmanuel diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Nessa engrenagem, o coração seria aquele que revela, aquele que expõe, se apresenta, e o cérebro seria o centro gerador de tudo. Vê só que bacana. Nós seríamos, então, o reflexo uns dos outros, por ação desse espelho em que vivemos, em um movimento constante de troca, um movimento de permuta, no mundo de imagens que projetamos e recebemos através do pensamento. Esse é um movimento tão importante que Emmanuel diz: o reflexo mental mora no alicerce da vida. E ninguém fica fora desse movimento que implica numa hierarquia de sentimentos. Para se entender melhor essa atividade mental, Emmanuel cria uma figura, ele faz uma analogia, na verdade, com um escritório, um grande escritório e seus vários departamentos. Então, Emmanuel diz, olha, nós temos o departamento do desejo, com seus propósitos, as suas vontades. Ao lado, nós temos o departamento da imaginação, com suas criações e sensibilidades. E também, ainda do lado, sempre no mesmo nível, nós temos o departamento da memória. Seria, assim, um grande arquivo das experiências vividas. Tem outros, mas acima deles, acima de todos, nós temos a gerência geral desse escritório. Seria o grande regulador que estaria constantemente vigiando os demais, né? Uma vigilância constante sobre os outros, que é o departamento da vontade. A vontade teria um impacto poderoso que vai determinaria o movimento ou a inércia, ou ágil ou não. E também, não é só isso, mas também a qualidade dos demais departamentos, boa ou ruim. Sem o controle da verdade, por exemplo, se o desejo fosse livre, Emmanuel diz que em alguns segundos nós poderíamos cometer enganos terríveis e que nos levariam a reparações que durariam séculos, em alguns segundos de vacilação. A imaginação solta, sem o controle da vontade, ela pode nos levar por descaminhos, por viagens sem sentidos, né? E a memória, apesar de continuar registrando tudo, pode cair num estado de relaxamento e preguiça.
Ou seja, somente a vontade seria suficientemente forte para sustentar, para assegurar a harmonia do espírito. A vontade, portanto, é aquela grande orientadora que pode levar qualquer um dos demais, entre aspas, departamentos, né, para o bem ou para o mal. Vamos tomar como exemplo, por exemplo, um outro departamento que eu não falei, o departamento das paixões. A gente costuma condenar a paixão, não é mesmo? A palavra paixão sempre vem carregada de uma conotação negativa. Tratamos a paixão como um sentimento intenso, um sentimento que sufoca a razão. No entanto, lá no Livro dos Espíritos, Kardec relaciona a vontade com as paixões. E ele faz uma pergunta, ele pergunta aos espíritos se o princípio das paixões seria um mal em si mesmo. Os espíritos respondem que não. Eles falam, quando aliadas fortemente à vontade, as paixões podem levar o homem a grandes realizações. Mas seria o abuso do seu uso, o abuso do uso das paixões, por enfraquecimento da vontade, a causa do mal. Veja só. Ou seja, quando a vontade está fragilizada, quando a vontade está descuidada, as paixões se fortalecem e se excedem. Então, nós vamos ter que a paixão, que foi posta no homem para o bem, para levá-lo a grandes realizações, pode também, ao contrário, levá-lo ao mal, pelo abuso que se faz dela, né? Aí, então, a paixão se torna controladora da vontade, ela se sobrepõe à vontade. Nesse caso, a paixão passa a seria então uma má tendência. E quando perguntados os espíritos se o homem poderia, por si mesmo, vencer as suas más tendências, a resposta dos espíritos é que sim. Sim. Às vezes, com pouco esforço, o que lhes falta é a vontade. Ou seja, é a gerência da vontade, nesse caso, deixando de exercer a sua função reguladora, a sua função vigilante. A vontade, muitas vezes, pode ir de encontro, pode fraquejar na provocação que recebe a todo instante, né? De pensamentos desequilibrados, pensamentos afastados das correntes do bem, como a gente fala, né? Então, como qualquer um que se proponha a liderar, é necessária a participação de outros departamentos, isso de auxílio de outros departamentos, né? Tomando como exemplo aquele escritório que Emmanuel criou, né? Os departamentos que a gente pode chamar, então, de auxiliares ou de assessores, como, por exemplo, a instrução, o conhecimento, o trabalho, a liberdade, o livre-arbítrio, a ponderação, a lógica, entre outros. Sem esses, a vontade pode não ter um bom êxito, pode não dar muito certo, não. E através da vontade, do exercício das suas competências, que nós vamos entender um outro sentimento, um sentimento igualmente inato ao homem, que é a fé. Segundo Emmanuel, fé é a força que nasce com a própria alma. Fé, diz Emmanuel, é aquela certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. A fé, nos dizem os espíritos, ela está depositada no homem em germe, como semente, no seu estado latente, adormecida. E vai germinar, vai desabrochar, vai crescer pela ação da sua vontade. Nós podemos entender a fé como um recurso ofertado pelas leis de Deus. Então,
igual para todos nós recebemos da mesma forma, e não poderia ser diferente, não é verdade? Porém, quando a sua intensidade é aumentada pela segurança individual, pela vontade de querer, a sua eficácia será muito mais forte. É necessário, entretanto, a gente entender que fé é um processo de colaboração com a vontade divina. Não dá para transferir o que eu quero ou preciso para Deus. Sendo assim, o que se espera é que eu faça a minha parte. Ou seja, eu devo intensificar o meu esforço para que ele se associe aos desígnios do alto. Deus sabe o que é melhor para mim, para você, para todos nós. Porém, ele sempre vai permitir que a minha vontade se realize. Senão, não haveria o livre-arbítrio. É o cumprimento, a realização da minha parte para a obra da criação. A gente vai ver na Bíblia que Cristo operou muitos milagres, mostrando sempre o que pode o homem que tem fé. Ou seja, tem a vontade de querer e a certeza da realização desse querer. Todos nós conhecemos uma frase, uma expressão, né, bastante usada, o poder do homem que tem fé. Veja, em todo o Evangelho, Jesus nunca declarou eu te salvei ou Deus te salvou. Não. Jesus fez questão de chamar a atenção de que a salvação dependia da própria criatura e não dele ou de Deus. E qual era a condição? Era a vontade e a fé. E aqui cabe um parênteses. Muitos de nós insistimos na crença, a crença cega, né? Em que se vive repetindo, Jesus salva. E passivamente a gente espera Jesus salvar, ou o milagre acontecer. A gente deve distinguir a fé cega, essa fé dogmática, normalmente fruto da imposição de doutrinas religiosas, né? E que quase sempre conduz a uma certa passividade, a um certo imobilismo. Tem que distinguir a fé cega da fé raciocinada, aquela que é calcada na razão, que permite refletir e que respeita o livre-arbítrio próprio, o livre-arbítrio do outro. Voltando então, todos nós sabemos, todos nós conhecemos já o caso relatado na Bíblia daquela mulher que foi curada após vários anos de hemorragia. Naquele momento, Jesus estava rodeado de pessoas, não é? Provavelmente muitas delas doentes, necessitando de cura. No entanto, foi aquela mulher, através da sua autoconfiança, ou seja, vontade e fé e ação, que conseguiu absorver a energia curadora de Jesus. A ação, ela foi lá e tocou no manto de Jesus. De maneira geral, a gente entende a fé apenas pelo sentido espiritual. Enquanto cristãos que somos, uma clara aceitação, então, de Cristo como um chefe de religião. Mas, no entanto, Cristo operou milagres materiais, mostrando ao homem o que é possível quando se tem a vontade de querer e a certeza de que pode conseguir. A gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé é humana ou divina, dependendo da necessidade a ser atendida, né? Eu posso aplicar a minha vontade de querer, ou seja, a minha fé, na conquista de um novo emprego, por exemplo, ou na cura de uma doença. Mas também eu posso usar a fé e a vontade para assegurar o meu crescimento espiritual. E a gente sabe também que não é a fé que vem nos procurar para se revelar. Não. Nós é que temos esse encargo, fazer desabrochar em nós mesmos a fé. E a todos a fé é possível, todos, mesmo ao mais refratário, né? Para alguns,
essa tarefa de buscar a fé, de fazer desenvolver a fé, se desenvolve de maneira fácil, quase que natural. Para outros, entretanto, é mais difícil. Sinais claros de experiências passadas, né? Pois o que deixamos de fazer numa vida, vamos fazer na outra. Se formos buscar alguma referência na ciência dos homens, para melhor conhecer a fé, nós vamos ver que há um entendimento de que a fé é comum a todos os seres humanos, diz a ciência. Logo, a fé é universal. A ciência diz ainda que a fé é a qualidade de viver da pessoa. Desde o seu nascer, o ser humano é dotado de aptidões inatas para a fé e que vão ser ativadas pelo modo como a criança é recebida nesse mundo e pelo ambiente no qual ela cresce. Ou seja, há todo um conjunto de circunstâncias propícias, favoráveis ao desenvolvimento da fé e que estão em semente, em germe dentro de nós. E por qual meio nós vamos pôr em movimento essa potência interna? Pela vontade. Vai ser pelo uso desse departamento soberano, dessa gerência geral da nossa consciência, que vamos fazer uso das nossas forças. E quando a fé, dirigida pela vontade, se revela, impulsionada, embalada, mesmo se ela for, como disse Cristo, né, do tamanho de um grão de mostarda, nada é impossível ao homem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A fé transporta montanhas, vejam só o que diz um espírito protetor. Quer ver? Eu anotei aqui. Ele diz assim, olha, se todos os encarnados estivessem convencidos da força que trazem em si, seriam capazes de realizar o que chamam de prodígios. E, no entanto, não passam do desenvolvimento das faculdades humanas. Então, meu amigo, minha amiga, encerrando, vamos tomar consciência dessa força, dessa potência que nós trazemos dentro de nós. Nós podemos tomar o controle das rédeas, assumir o comando das nossas vidas e criarmos, cada um, o seu próprio destino. Esse é o convite que eu deixo para todos. Muito obrigado, tenham uma boa noite e fiquem com Deus.